Vamos lá, chuva no Nordeste? Que maravilha. Muito bem, estudo interativo do nosso livro Libertação, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no antepenúltimo capítulo, Palavras da Benfeitora. Nós tivemos no nosso último encontro o capítulo número 17, Assistência Fraternal, quando então, preparando-se para as investidas de Gregório, a partir dos seus colaboradores, Gúbio então, com assistência daqueles trabalhadores daquele grupo mediúnico de Sidônio, junto com André Luiz, com Eloy, também com Saldanha e com Leôncio, organizaram lá na casa de Margarida um posto de atendimento para que à noite fizessem preces ali por todos os necessitados. E a partir do momento em que eles prepararam aquele ambiente, muitos espíritos começaram a se dirigir àquele local em busca de assistência. Então acabou virando ali meio que um pronto-socorro. E nós vimos vários casos que foram sendo relatados aqui por André Luiz, inclusive envolvendo também Leôncio, que era ali um grande conhecedor de técnicas de hipnose. Então, esse capítulo 17, ele transcorreu em torno dos casos que foram se apresentando. Nesse capítulo 18, então, Palavras da Benfeitora, vamos aqui acompanhando o desenrolar da história. A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em largo círculo. Era, efetivamente, nos menores gestos, precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior, mas para isso tornava-se imperioso guardar inequívoca a posição de superioridade moral, porque o pensamento em reunião qual aquela punha em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso do tentame. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança, quando nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo de fraternidade, rogou humilde e comovente: Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impediste o acesso aos celeiros da graça divina, e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos, por desdita nossa, de extrema petrificação na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte, mas confiamos em ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos princípios do passado, descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos,
pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos laça, dignos de tua paixão divina. Revela-nos a tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Neste momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque a verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Bom, nós temos vários relatos, né, que chegam para nós, principalmente de André Luiz, mas também nós vimos no livro Libertação e outras obras que trazem para nós relatos desses serviços que são prestados no plano espiritual em comunhão com as esferas superiores, que mostram uma manifestação, podemos dizer, quase física do efeito da prece. Enquanto para nós ela é algo abstrato, algo que fica restrito, né, a cada imaginação, a cada sentimento que nós alimentamos, no plano espiritual, conforme André Luiz traz para nós aqui, se torna visível, com a manifestação luminosa, com materializações, né? Então, são muitas vezes sentimentos que nós ainda não conhecemos, pelo fato de nós vivermos ainda em função da fé e não vermos, né, a realidade desse momento de conexão com o mundo espiritual. A força das energias que são mobilizadas, as vibrações também, que acabam se agitando no momento em que um pensamento dessa qualidade acaba sendo enviado. Então são exemplos importantes para que a gente possa, mesmo a título de um efeito de imaginação, nós possamos, né, potencializar as nossas orações, nos concentrarmos de fato, porque nós percebemos que não são apenas palavras que são ditas aqui, mas na verdade são pensamentos que são enviados. Então é importante que a gente comece a fazer também esse trabalho mental junto às palavras que nós enviamos no nosso momento de prece, para estabelecer essa conexão com o mundo espiritual superior, pensando realmente, né, nessa chuva luminosa que cai sobre nós, de toda esse auxílio que também chega até nós através desses pedidos, né? E da mesma forma, em sentido oposto, também lembrando essa ideia da força do pensamento, os efeitos negativos, destrutivos que acabam ocorrendo quando nós também emitimos, né, esses pensamentos perturbados, esses pensamentos desconexos, né, nesses momentos de angústia, de aflição e até mesmo intencional, dependendo da situação. Então são formas de mostrar para nós a força que nós temos dentro de nós e que ainda acaba sendo desconhecida. Mas a partir do momento em que a gente começa a dominar essa nossa força, saber direcionar os nossos esforços nessa sintonia com o mundo espiritual, a gente realmente é capaz de promover grandes transformações. Então cabe a cada um de nós, nesses momentos de vínculo com o mundo espiritual, nós termos convicção, não apenas fé, imaginando que talvez alguém escute, talvez o nosso pensamento se conecte com alguém ou em algum lugar, mas temos a certeza de que no momento em que nós irradiamos o nosso pensamento, rapidamente se estabelece essa conexão. E seguindo aqui para nós. Não havia um só dos circunstantes
sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Chamou-me num sopro e informou: André, dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos de maneira tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Tremi perante a ordem, mas não hesitei. Bom, então aqui esse é o ponto culminante aqui da nossa história, porque nós vemos aquele encontro, né, tão esperado entre mãe e filho em condições tão deterioradas moralmente, e a mãe, ao contrário, se apresentando nas esferas mais elevadas, né? Então, o detalhe que nós observamos aqui também é que Gúbio percebia a presença de Matilde pela sintonia que ele mantinha com ela, enquanto que todos os demais não. Então, quando André Luiz, Gúbio e Eloy chegavam perto de espíritos ainda inferiorizados, que não percebiam a presença deles, agora nós vemos uma situação contrária. Eles, aqui no caso, Eloy e Gúbio, Eloy e André Luiz e todos os demais, não percebiam a presença de Matilde, mas Gúbio sim. Então nós vemos assim que essa questão da percepção dos espíritos em faixas vibratórias diferentes acontece desde as esferas inferiores até as esferas superiores também. E para que todos ali tivessem realmente, sofressem, né, ou recebessem esse envolvimento das esferas superiores, havia necessidade dessa materialização. Então a gente vai percebendo, né, em todas as camadas, desde as mais elevadas até as mais inferiores, das mais sutis até as mais materiais, ou mais materializadas, como nós estamos aqui também, os espíritos precisam de um esforço enorme para chegar até nós. Daí a gente consegue já ter uma ideia de como foi a reencarnação de Jesus aqui no nosso meio. O esforço que ele teve que fazer para sair das esferas mais elevadas e se tornar, né, tangível através aqui da reencarnação nesse corpo grosseiro em que nós vivemos. Dá para a gente começar então a estender um pouco desse raciocínio para imaginar o trabalho que os espíritos têm para atuar junto de nós, para se fazerem presentes aqui entre nós. André Luiz então aqui, né, já não mais, porque a gente está tão acostumado a ver André Luiz como um observador ou como um assistente, ainda, né, como um aprendiz praticamente dos trabalhos no plano espiritual, que agora então ele foi determinado naquele momento tão importante que ele dirigisse os trabalhos da reunião. Daí então ele coloca, né, tremi perante a ordem, mas não hesitei. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se a matéria estelar tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Então nós falamos aqui de manipuladores, belezinha, manipuladores invisíveis, né? Então quer dizer, Matilde, que se apresentava ali junto àquele grupo e se materializando também próximos a ele, não estava sozinha. Tamanha a complexidade do trabalho que acontecia, né? Porque naquele caso, um espírito como Matilde, trabalhando para a conversão, por esclarecimento de um espírito como Gregório, beleza, André? De um espírito como Gregório, dá para a gente perceber que não é um trabalho solitário,
Não é simplesmente ela, de boa vontade, vai dizer assim, não, eu vou lá para poder interferir na vida daquele espírito, eu vou lá salvar aquele espírito. Não é assim que funciona, exatamente até pela extensão, né, do grupo que passaria então a ser trabalhado naquele momento. Então era uma equipe grande que atuava ali também. Então nós vemos assim, equipes atuando com outras equipes em dimensões diferentes. A Angelina colocou numa simples fisioterapia, né, quando temos a oportunidade de observar, é uma beleza diferente, né? Todo trabalho no bem, né, todo trabalho bem feito, a gente vê a diferença que existe numa condição normal dos nossos pensamentos e depois numa condição de maior concentração no trabalho, né? E diz ainda aqui para nós, mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno de materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de incoercível emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do ouvido, de esquecimento, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu. Não julgueis seja eu excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me confirais, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para outro. Somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite, ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. De que nos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? A volta à vestimenta física
é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos, para obtê-la no instante oportuno para nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito da região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é o patrimônio do Senhor. Aqui nós temos uma nota de rodapé sobre essa região da neblina, que também é sinônimo de esfera carnal, segundo aqui a tradução de André Luiz. E diz para nós ainda: nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despendiam raios de intensa luz e exclamou maternal: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até ao sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer as experiências porvindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenaste bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã, no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permaneceis convertidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino, sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais, acaso, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Não vos iludais. Somente as criaturas primitivas nos círculos selvagens da natureza conhecem por agora a semi-consciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. É indispensável, pois, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a
à claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar. A feição do arbusto enfezado, que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional, que se localiza na retaguarda da inteligência incompleta. Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma, e faz-se indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida, até ao Calvário da Suprema Ressurreição. Nesse instante, Matilde fez mais longa pausa na alocução com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz, e acercou-se de Dúbio, prostrado e palidíssimo. Bom, aqui a gente faz uma pausa. Bom dia, Dídima, bom dia, Arnaldo. Bom, nós temos aqui então, né, nessa palestra feita por Matilde, muitos pontos importantes para considerarmos, né? Primeiro, nós pensamos assim: diante daquele público que nós vimos no nosso encontro anterior, pessoas ainda num grau de sofrimento, num grau de perturbação, num grau quase que de inconsciência, né? Porque viviam perturbadas pelas histórias que estavam vivendo, né? Pelos dramas, né, que tinham ali em suas consciências. Muito poucas eram capazes de absorver tudo aquilo que foi exposto por Matilde. Então, por mais que ela tenha falado sobre as responsabilidades da reencarnação, da necessidade de transformação, do modo de pensar, do modo de viver, do despertamento de consciência para as pessoas ali, porque todos eles estavam ali buscando ajuda, e muitos desses que pediam ajuda queriam, na reencarnação, um meio de esquecimento do passado. Porque é, como foi colocado aqui em algumas passagens, uma forma de anestesiarmos a nossa consciência, já que nós, não tendo mais as lembranças anteriores, nós começamos uma nova vida. Só que, conforme ela traz para nós, primeiro que, com relação, olha só quantos pontos doutrinários nós temos para trabalhar aqui. Primeiro, quando se fala sobre a reencarnação, todos nós temos a necessidade de reencarnação para vivenciarmos nossas provas, nossas expiações e também trabalharmos em nossas missões. Num segundo ponto importante, com relação ao esquecimento do passado, que conforme os Espíritos dizem para nós até podemos esquecer o nosso passado, mas nós não esquecemos as impressões que o passado deixou. É daí então que em muitos casos nós vivemos dramas internos, dramas íntimos, que são medos, que são culpas, que são estados depressivos, estados de ansiedade, sentimentos de simpatia, mas principalmente sentimentos de antipatia diante do grupo onde nós estamos inseridos, aquele sentimento de vazio que muitas vezes acaba nos acometendo. E então Joana de Ângeles, quando ela fala para nós no seu livro, qual é o nome do livro dela? Esses livros de psicologia que ela trouxe, me ajudem com os títulos dela, que fala sobre vários tipos de sentimentos. Eu esqueci o nome, me fugiu agora o título. Quem lembra? O livro Conflitos Existenciais, lembrei. Quando ela traz nesse livro Conflitos Existenciais, ela lista para nós uma série de sentimentos que acabam nos afetando negativamente, porque são sentimentos que são bloqueadores, são sentimentos
que trazem para nós impedimentos para o nosso desenvolvimento. Então ela vai trabalhando em cada um daqueles textos, falando sobre aquilo que nós trazemos dentro de nós, sem sabermos de onde vem. E aí é o caso que nós vemos aqui, quando Matilde então fala para aquele grupo de espíritos, que não adianta uma reencarnação simplesmente para tentar esquecer o passado, porque o passado ele não é apagado. Nós não nos lembramos dos fatos, mais uma vez, mas as impressões ficam registradas na nossa consciência. E aí então a nossa vida é uma vida de infelicidade. Quando ela fala sobre depressão, por exemplo, lembrando que nós temos, né, dois estados que devem ser considerados, né, a depressão como patologia e o estado depressivo como um efeito da nossa vida, das situações que nós vamos vivendo. Muitas vezes uma situação de conflito íntimo, uma perda afetiva, uma desencarnação, uma situação econômica problemática, a gente acaba sendo acometido por esse estado depressivo. Mas a partir do momento em que essa situação é revertida, ou pelo menos ela é compreendida, nós vemos então que o efeito cessa. Mas no caso do estado da depressão propriamente dita, as pessoas vivem uma vida com seus altos e baixos, mas muitas vezes até uma vida muito bem estruturada, com todos os elementos necessários para que ela tenha uma estabilidade, mas intimamente ela vive aquele vazio, a ponto de chegarmos nos casos mais graves de pessoas que têm uma vida ótima, aparentemente para nós, mas que acabam depois optando, por exemplo, pelo suicídio, pelo fato de não suportarem aquele vazio que elas não conseguem preencher. E aí então Joana explora exatamente isso. Quando ela fala sobre os conflitos existenciais, fala sobre tudo aquilo que nós vamos trazendo de questões não resolvidas ou mal resolvidas do nosso passado, e que aqui, no presente, pelo fato de nós não termos esse comprometimento para utilizarmos a nossa reencarnação como um real processo de transformação, e não simplesmente como um turismo aqui no mundo físico, nós vamos arrastando então essa nossa condição e vamos nos distanciando, né, ou pelo menos retardando essa conquista da felicidade que todos nós desejamos. Kardec ele foi muito sábio quando ele organizou lá no livro O Céu e o Inferno aquelas categorias dos vários tipos de espíritos que ele pôde entrevistar. Então ele começou dos espíritos, lá no capítulo número 2 dos Espíritos Felizes, trazendo através daquelas pequenas entrevistas, e infelizmente elas são pequenas, né? Mesmo que ele tenha feito ali 20 perguntas, 30 perguntas, acaba sendo muito pouco, porque a nossa curiosidade é pegar aqueles espíritos e falar, conta toda a sua história e como vocês conseguiram tudo isso. Mas eles falam como foi a última encarnação que eles tiveram. E aí mostra aqueles espíritos que, apesar da luta que eles travaram, porque ninguém reencarna aqui no nosso mundo sem o tipo de luta que tem que enfrentar, mesmo os missionários, ou podemos dizer principalmente os missionários, né, porque eles têm ali o espírito transformado, mas tem que enfrentar lutas que para muitos de nós, né, simples mortais, vamos dizer assim, aquilo seria insuportável. Mas então mostra assim aquele estado de plenitude que eles viveram, apesar do ambiente e das experiências que eles tinham que vivenciar. Depois nós temos ali aqueles espíritos em condições medianas. Espíritos que eram bons, mas ainda tinham ali, né, aqueles vacilos morais, aquelas dúvidas. Depois a gente vai entrando naquelas outras categorias. Aqueles espíritos que se arrependeram, aqueles espíritos que abandonaram o mundo físico pelo suicídio, aqueles espíritos que estão endurecidos. E aí mostra assim, que grande parte desse grupo menor é exatamente aqueles espíritos que estão aqui no nosso mundo e não investiram os esforços e os recursos que possuíam para a real transformação, mas eles ficaram simplesmente repetindo os mesmos erros que viveram no passado. Então o que nós vemos aqui de Matilde falando para aqueles espíritos, né, cada um com o seu drama, cada um com a sua história, basta a gente lembrar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, André Luiz coloca, né, aqui no finalzinho ele conta essa história para nós. Então diz assim, meu amigo, deixa eu pegar aqui o comecinho, diz assim André Luiz, eu vou fazer só uma recapitulação aqui do trecho final do capítulo anterior de uma jovem que André Luiz acolheu.
Alegre e reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, tinha meus olhos nublados de pranto quando, aos últimos versos do cântico de esperança, jovem dama de triste fisionomia avançou para mim e disse em voz súplice: meu amigo, de hoje em diante adotarei novo rumo. Sinto neste cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Promete-me, porém, a bênção do esquecimento na esfera do recomeço. Fui mãe de 2 filhinhos, tão belos e tão puros como 2 estrelas, mas a morte me arrebatou muito cedo do lar. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou-me os 2 anjos à madrasta em 100 entranhas, que cruelmente os amesquinha. Depois foi colocado aqui que ela foi abandonada. Depois ele colocou assim: ajuda-me por piedade. Prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. Não me deixes por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz, no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-me, compadece-te-me, ajuda-me. E aqui depois André Luiz então começa a tentar ajudar essa pessoa, né, essa senhora. Então é o que nós vemos hoje, né, quando nós reencarnamos e nós nos deparamos com as experiências que a vida vai oferecendo, sejam experiências pessoais, sejam experiências dentro de um grupo familiar, seja dentro de uma sociedade, a gente vai vivendo um automatismo, né, porque muito mais do que uma vida de evolução espiritual, nós adotamos quase que uma vida pragmática. Ou seja, uma vida baseada numa resposta automática àquilo que nós vamos sendo estimulados. Então, se vem uma provocação, nós respondemos com uma provocação. Se vem ali um sofrimento, a gente responde com a dor. E aí, então, a gente vai vivendo nessas respostas automáticas, sem despertar a nossa consciência para aquilo que nós precisamos fazer de fato para a nossa evolução, para a nossa espiritualização. Bom dia, Dalva. Então, o que nós encontramos nessa palestra aqui de Matilde é exatamente a nossa conscientização. Estarmos aqui hoje encarnados não é simplesmente um processo automático de esquecimento, um processo automático de alívio, de anestesiamento das nossas dores. Mas, na verdade, nós estamos aqui hoje enfrentando novamente nossa própria história, enfrentando os nossos dramas, e é necessário muita coragem para a gente ter esse recomeço. E quando nós vemos uma palestra como essa, nós vimos aqui assim, que André Luiz ele tinha essa afinidade com a doutrina espírita pela base doutrinária que ele adotava, pelo processo de comunicação que ele adotava. Então poderíamos dizer que André Luiz era um espírito espírita, como utilizava muito essa expressão do Dr. Bezerra de Menezes? Sim. Então nós tínhamos ali esses espíritos que trabalhavam sustentados por esse princípio filosófico. E até mesmo, mais do que isso, né, esse princípio filosófico cristão. Mas esses espíritos que estavam sendo atendidos eram espíritos comuns como nós vemos hoje no nosso mundo. Nós olhamos para fora, né, e olhando o nosso mundo, olhando tudo aquilo que a mídia apresenta para nós, os nossos círculos sociais, o nosso ambiente de vivência, e nós perguntamos, será que essas pessoas que estão encarnadas têm um mínimo de consciência do objetivo delas estarem aqui? Será que elas entendem que as dificuldades que elas passam não são simplesmente dificuldades que vieram por acaso, se elas foram por acaso beneficiadas ou azaradas de não pegarem uma vida feliz? Nós, pelo menos, que somos estudantes da doutrina, nós temos esse mínimo de entendimento a esse respeito. Nós sabemos que as famílias que nós vivemos, famílias que podem ser felizes ou infelizes, são as famílias que nós conquistamos. E que nós não estamos aqui para sofrer o efeito da convivência com essas pessoas, mas nós estamos aqui para fazer um trabalho de transformação. A vida social onde nós que nós estamos vivendo, com suas dificuldades, com suas facilidades, também faz parte de uma conquista, de um merecimento que nós alcançamos.
um merecimento positivo, né, pelos benefícios que a vida nos oferece nesse sentido, e também os efeitos negativos, quando nós percebemos que, na verdade, muito mais parece que foi tirado do que oferecido para nós. Então tudo na nossa vida tem um sentido. É isso que nós temos que despertar na nossa consciência para entendermos o mínimo do que foi passado para nós aqui por essa instrutora. Para percebermos que nós estamos aqui, né, e nós podemos ver o mundo, Kardec fala sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele comenta que o nosso mundo, ele pode ser uma escola, ele pode ser um hospital, ele pode ser um presídio, ele pode ser um pátio de obras, ele pode ser um educandário. Cada um vai tratar o mundo a seu jeito. Aí a pergunta é como nós vemos o nosso mundo? E muitos também, lembrando, veem aqui o nosso mundo como um inferno, outros veem como um parque de diversões. Como nós encaramos o nosso mundo? Será que nós estamos de fato aproveitando esse mundo para o trabalho que nós precisamos fazer? Ou nós estamos aqui de passagem apenas, acreditando que nada mais importante tem para se fazer aqui ou do que esperar o tempo passar? A irmã Sidufo, que foi uma daquelas jovens que trabalhou com Kardec na sua época, num dos seus livros ela solta uma expressão que é muito significativa. Ela diz assim que um dos maiores dramas que os espíritos vivem no plano espiritual é olhar para trás e perceberam que perderam tempo. Ou seja, passamos uma existência inteira, anos e mais anos, e nós perguntamos, mas o que exatamente nós construímos, ou o que exatamente, que tipo de trabalho nós fizemos enquanto nós estivemos aqui? Será que nós poderíamos ter feito melhor? Será que nós estamos fazendo melhor? Porque olhar para trás e pensar assim, eu poderia ter feito melhor. Esse pensamento é para aqueles espíritos que já perderam a oportunidade e vão ter que se organizar de novo, fazer uma nova programação, começarem a se preparar novamente para começarem um novo processo. Nós estamos no meio do processo. Então nós temos aquele aluno que chegou no fim do ano, repetiu de ano, e disse assim, eu poderia ter estudado melhor. E nós temos aqueles alunos que estão fazendo as provas, que se estudarem bem vão conseguir ser aprovados e depois, para muitos o fim do ano é passado. E já não tem mais como voltar. Para outros o fim do ano é um futuro, que é o nosso caso. Que nós estamos agora preparando, trabalhando para chegar no fim do ano e depois olhar o boletim orgulhoso e dizer, valeu a pena todo o esforço. Mas para isso a gente tem que ter, primeiro, consciência disso tudo. E segundo, essa determinação. Matilde, ela traz aqui uma passagem bacana. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. As muitas perguntas que ela coloca aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu não vou encontrar agora aqui, que está perdido no meio do texto aqui. Mas só essas perguntas que ela faz já é significativo. Ela diz assim, mais uma vez, só para a gente recapitular. Né? Enquanto isso, Chaconet colocou para nós, né, até mesmo como encarnados, às vezes olhamos para trás e vemos que em algum momento perdemos o tempo. Pois é, o detalhe, Chaconet, é que nós podemos olhar para trás e percebemos que nós perdemos algum tempo da nossa existência, mas ainda dá tempo de fazer. Dá tempo de nós repararmos aquilo que porventura não foi bem feito, dá tempo de nós nos transformarmos. Tem aquele pensamento que é atribuído ao Chico, e eu falo atribuído porque nós não encontramos o livro, mas todo mundo diz que é dele, mas independente de quem seja o pensador, vale a pena. Ele diz assim que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Então sempre dá tempo quando nós estamos no meio do processo. Difícil é quando nós chegamos no final e percebemos que não dá mais para voltar. Então aquilo que não pode ser feito, o que nós vamos fazer? Aceitar. Muito bem, não dá para fazer mais, mas a partir de agora eu vou tentar consertar dentro do possível, eu vou tentar fazer diferente a partir de agora. Agora, aqueles espíritos que chegaram no mundo espiritual e perceberam que uma existência inteira, como lembra a Matilde, não só foi resolvida, mas ela foi agravada, que é o que acontece na maioria das vezes. A gente pensa assim, olhando para esse mundo que nós vivemos hoje, com tantos problemas, com tantas complicações, né, com tantos conflitos, será que as pessoas reencarnaram para criar essa situação toda?
Será que todo esse bando de gente que reencarnou aqui no nosso planeta, e a gente pode até ir restringindo, né, de cada grupo social, de cada país, de cada cidade, de cada continente, sei lá. Será que essas pessoas reencarnaram para criar esse problema todo? Certamente que não. Ninguém reencarna com a intenção de fazer alguma coisa errada. Todos nós, quando temos a permissão para reencarnar, nós trazemos embaixo do braço o nosso prontuário de compromissos. Aquele monte de coisa para se resolver. E de repente a gente encontra esse mundo cheio de problema. Ninguém veio para criar problema, mas nós continuamos criando problema. E é aí que nós vemos então a perpetuação desse mal que nós geramos para nós mesmos. Como diz aqui então Matilde, para a gente poder seguir depois lá. Rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenastes suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Ela só fala do esquecimento, a gente não considerar o mal que nos fazem. Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Aí o nosso orgulho diz assim, mas eu não fiz errado, quem fez foi ele. E a gente sempre procura uma desculpa para justificar as nossas ações equivocadas. Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Então a gente tem assim, não, eu sei que eu errei, mas eu vou fazer dar certo a partir de agora. Aprendestes a servir o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Aí esse sacrifício, né, na cruz da incompreensão humana é exatamente mudarmos a nossa postura, mudarmos as nossas ideias, apesar da incompreensão, do julgamento, das críticas. Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Ou seja, a gente pede a ajuda do plano espiritual para suportar as dificuldades que nós estamos vivendo, mas nós já fizemos alguma coisa por alguém? Com a mesma intensidade de que nós estamos pedindo? Porque diante daquele drama que muitas vezes nós vivemos, nós praticamente caímos de joelho e pedimos para o plano espiritual ajuda para ajudar a resolver alguma coisa. Quantas pessoas caem de joelhos diante de nós e nós não respondemos? Que boas obras já efetuastes, a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências porvindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? E aí depois ela continua aqui trazendo essas perguntas que são retóricas, né? Mas que são bastante legítimas. A Regina coloca para nós, né, receita simples para essa vida, né? Corrigir e melhorar. Né? Simplesmente ali 919 do Livro dos Espíritos. Né? Então diz aqui Santo Agostinho, aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. O problema, né, Regina, é que nós somos muito imediatistas. A gente quer assim que as coisas se resolvam por si só e que a gente percorra um caminho tranquilo. Mas Santo Agostinho ele diz para nós que é no dia a dia. Trabalhando hoje, trabalhando amanhã, depois. Aí depois a gente olha para trás e percebe, peraí, mas aquele dia a dia, aquela moedinha que eu fui guardando no meu cofrinho um dia depois do outro, de repente eu estou com o meu cofrinho cheio. Ele não veio de uma vez. Então também essas transformações elas vão sendo adquiridas no dia a dia. Quando a gente percebe que um ano tem 365 dias, nós conseguimos 365 dias de reflexão. E aí acabou virando um ano. Aí a gente vai juntando então aqui as nossas pequenas conquistas para depois chegar numa grande conquista.
Nesse diálogo, então, aqui, né, nessa palestra, vamos aqui em frente. Matilde percebeu então que Gúbio, que era ali um dos fornecedores daquela substância para que ela pudesse se materializar naquele plano, se encontrava prostrado e palidíssimo. Afagou-o bondosa com palavras de agradecimento e em seguida, como se desejasse quebrar a feição de solenidade que a sua presença nos imprimia à reunião, dirigiu-se com acerto carinhoso aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem acerca dos projetos acalentados para o futuro. Vozes de gratidão elevaram-se comovidas. Então, na verdade, ela abriu aqui um espaço para que as pessoas também se manifestassem, para que não ficasse, né, com aquele ar de palestra, aquele ar de solenidade, né, mas era, na verdade, ali uma presença amistosa. Um cavalheiro de olhos fulgurantes destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse gravemente, fui duplamente homicida na derradeira romagem terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal, como se fora a pessoa mais tranquila do mundo, não obstante trazer a consciência tisnada de remorso e as mãos enodoadas de sangue humano. Ludibriei quantos me cercavam através da máscara da hipocrisia. Atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas reminiscências, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa aliviava-me de algum modo, porque o criminoso perseguido pelo remorso encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinham. Contudo, não encontrei senão o desprezo, com o aviltamento de mim próprio. Minhas vítimas distanciaram-se de mim, desculparam-me e esqueceram-me. Vejo, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis. Há um tribunal invisível em minha consciência e debalde procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Abafando os soluços, rematou comovente. Como iniciar o esforço de minha restauração? Então ele esperava aqui, por exemplo, né, Andréia, ele esperava que assim que ele chegasse no plano espiritual, ele conseguisse então se deparar com um tribunal onde ele seria submetido a um julgamento e as coisas se resolvessem. Mas simplesmente não. As vítimas não o acusavam de nada, pelo contrário, o perdoavam. Tem inclusive uma passagem no livro O Céu e o Inferno que traz para nós esse relato de um criminoso, né, que ele cometeu o latrocínio, né, o famoso roubo seguido de morte, e aí então o que ele via de maior drama era a face, né, das suas vítimas o perdoando, era o que mais o machucava. Porque o indivíduo com culpa, para ele é muito mais reconfortante ele ser chicoteado, ser punido pelo crime que ele cometeu, do que receber o perdão, por incrível que pareça. O perdão é aquilo que mais humilha, é aquilo que mais machuca, porque mostra uma superioridade das suas vítimas, né, e potencializa o erro que ele cometeu. Só que nesse caso aqui é uma situação diferente. Então ele pergunta, como iniciar o esforço de minha restauração, já que esse julgamento ainda não chegou? Tão imensa tristeza perspassava naquela voz humilde, que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga nas mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. E quando ela coloca sobre esse pesadelo e aflição inomináveis, é que é indescritível para nós. Se nós acreditamos, né, que os dramas que nós vivemos aqui no nosso mundo, na nossa vida pessoal, é algo doloroso para nós, no plano espiritual, onde a consciência se expande, e o espírito vive confinado dentro de si mesmo, porque aqui, apesar dos erros que nós cometemos, né, das culpas que nós ainda trazemos, nós temos uma série de distrações.
que vão nos ocupando, ocupam o nosso dia, convivendo com pessoas e coisa e tal. Mas no plano espiritual, o espírito muitas vezes ele vive numa solidão, onde a única imagem que ele vê é a repetição constante daquilo que ele fez. E isso sim é algo torturante. E na verdade o espírito se tortura, ou também ele acaba sendo torturado. Tem uma passagem muito interessante, lá no próprio livro Céu e Inferno, né, citando bastante esse livro, no último espírito que foi entrevistado, lá no capítulo dos espíritos endurecidos. Porque quando nós falamos espíritos endurecidos, não é aquele espírito endurecido mal, rebelde, cruel, né, como era o caso, por exemplo, da Rainha de Oude que nós vimos, mas eram aqueles espíritos simplesmente apáticos. Eles também eram classificados nessa condição de espíritos endurecidos. Então nós tínhamos ali 2 ou 3 relatos, acho que 2 relatos, de espíritos que simplesmente não tinham vontade de fazer nada. Era aquele espírito que provavelmente aqui na existência terrena viveu aquela apatia, aquela imobilidade, muitas vezes aquele estado de depressão improdutivo, e chegou no mundo espiritual e falou, para mim tanto faz, não quero fazer nada, não tenho vontade de fazer nada. E aí então nesse último caso que eu comentei com vocês, era uma senhora que ela dizia que vivia presa num ambiente escuro. E aí então aquela voz interior ficava repetindo os dramas que ela vivia na vida passada dela, na existência passada dela. E aí então Kardec ele traz um comentário, bem no finalzinho ele diz assim, dá a entender nesse caso que não é ela que ficou, por exemplo, né, Andréa, né, não foi ela que ficou presa, que se prendeu dentro daquele círculo. Uma força desconhecida a colocou naquela situação. Então é muito interessante a gente observar que muitas vezes, como punição, nós temos forças no mundo espiritual, espíritos que acompanham essas entidades, que as colocam presas nesses círculos, nesse pequeno mundo, para que ela possa ali escutar a si mesma. Porque muitas vezes a gente fica distraído, e é o caso que a gente tem, por exemplo, desses espíritos obsessores, desses perseguidores, que eles estão muito bem ocupados, ainda que sejam fazendo mal. Ainda que seja fazendo mal. Mas eles estão ali distraídos com essas pequenas ocupações, se esquecendo dos seus dramas. E aí então chega aquele momento em que eles são isolados e fica assim, ó, fica no quartinho do pensamento aí. E aí então ele vai ficar pensando, relembrando, reconstruindo as ideias. Aí então vem a grande tortura. Então Kardec traz essa questão de que forças exteriores, forças superiores, entre aspas, punem esses espíritos, isolando-os dentro de si mesmo. A mesma coisa que nós tivemos também foi lá nos criminosos arrependidos, no assassino de Caustaleudary, aquele que cometeu o assassinato, que era fraticida, né? Ele assassinou o irmão e a esposa, e depois então ele ficou quase 2 séculos preso naquele local, revivendo o assassinato que ele tinha praticado. E ele relatava depois para Kardec que ele não conseguia sair daquele lugar. E aí depois de algumas sessões de evocação que ele se apresentou, ele disse, agora eu já recebo permissão de sair de lá. Então é essa situação que nós vemos, né? Espíritos então que punem-se a si próprios. E aí então esse espírito que nós vemos aqui, que ele é constantemente perseguido pela própria consciência e ele não encontra um tribunal onde ele possa ser julgado para acabar logo com isso. André, a Regina colocou, são encaminhadas às solitárias locais das cadeias, né? Pois é, essas solitárias da consciência talvez sejam os locais mais torturantes que o espírito pode enfrentar. E aí é a ideia do inferno, né? O inferno da consciência, que é aquele inferno eterno onde o espírito fica naquele sofrimento atroz, aquele sofrimento que não tem fim, que na verdade é ele próprio que está se torturando. Porque a única coisa que pode ter acontecido com ele é ele ter ficado preso com a própria consciência. Mas se a sua consciência é seu próprio monstro, ele é perseguido por si mesmo. Quando então ele começa a se transformar, e aí então ele não é liberto, é ele próprio que se liberta. Então, mais uma vez, como iniciar o esforço de minha restauração?
Tão imensa tristeza perspassava naquela voz humilde que nos sentíamos todos tocados nas fibras mais íntimas. Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, peregrinam desditosos entre o pesadelo e a aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e atraindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhe-ás as injúrias, os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher os bênçãos da paz e luz, porquanto o espírito que ensina com amor, embora desditoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que lhe não pertencem. Realizando esse serviço nobilitante, retomarás então mais tarde o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que gravaste na mente interessada em renovar-se. Reencontrarás daí em diante 1000 motivos para a cólera violenta. E a tentação de eliminar adversários, prostrando-os a golpe mortal, visitar-te-á com frequência o coração. Se souberes, porém, e sobretudo se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, lembrando que essa esfera do recomeço, entre aspas, André Luiz traduziu para nós lá como sendo a reencarnação, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas, e revelar-te-ás preparado para maior ascensão. Aqui, antes de um outro caso, né? O que ela quis dizer com tudo isso? Que mesmo que esse espírito não tenha encontrado aquele tribunal para dar um fim a esse drama que ele está vivendo, ou seja punido de vez, ou seja absolvido de vez, mas que alguma coisa aconteça para tirar ele daquele estado, o que ela coloca é assim: mesmo que você não encontre aquele momento de redenção oficial, solene, para dizer você está absolvido, trabalha no bem, que é o que nós encontramos hoje. Muitas pessoas procuram assistência em centros espíritas, por exemplo, no atendimento fraterno. Muitas pessoas vão a consultórios psicoterapêuticos perguntando qual é o sentido da vida. E não é uma pergunta, uma divagação apenas. As pessoas simplesmente não sabem que sentido dá para a vida. E é então que nós encontramos, né, se você vai a um centro espírita e você pega um texto para refletir sobre uma situação dessa natureza, os espíritos dizem: ama e serve. Ou seja, eles prescrevem como a melhor terapia para a alma o trabalho. É o que a gente chama sempre de laborterapia. Você trabalha, mesmo que você não entenda o sentido da vida, olha um local onde você possa encontrar uma oportunidade e serve. E deixa que a vida vai te conduzindo naturalmente. Porque os resultados daquilo que você vai colhendo, ou que nós vamos colhendo, são depois creditados em nossa conta com aquela grande surpresa. Mas o que eu fiz para merecer tudo isso? Você fez por merecer, que foi exatamente o trabalho. Então nós temos desde aqueles que não veem sentido para a vida, como aqueles que se sentem culpados por um passado, que ele diz assim: eu não mereço mais nada porque eu fiz aquele mal. Deixa isso que o tempo resolve. Faz a sua parte, sendo produtivo, angariando, né, os seus próprios fundos através do trabalho. Então tudo isso começa com o trabalho servindo, né, e amando. Por isso ela coloca: quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, aqui ó, se souberes, porém, e sobretudo se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés,
então terás demonstrado o aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas, e revelar-te-ás preparado para a maior ascensão. Então muitas vezes a gente faz um planejamento assim, não, eu quero ser um espírito superior, eu quero ser um espírito mais puro. E a gente fica preocupado com o fim, e não com o meio. E nós vemos que esses espíritos que já atingiram esse grau de evolução, eles chegaram não porque eles fizeram um planejamento, como se nós tivéssemos assim, bom, quando eu crescer eu quero ser um engenheiro, então eu vou fazer esse preparatório, eu vou entrar nessa faculdade, quando eu terminar vou fazer uma pós-graduação e vou trabalhar naquela empresa. A gente está fazendo um planejamento de vida. Só que para o espírito se tornar um espírito elevado, ele não faz um planejamento. Porque do contrário, nós não servimos espontaneamente. E esses espíritos que nós vemos, né, pegar, por exemplo, Chico Xavier, pegar Madre Teresa, pegar Mahatma Gandhi, pegarmos outros grandes servidores de Jesus aí espalhados pelo mundo afora, sejam eles cristãos ou não, né, porque Jesus, nós cristãos, colocamos nele o rótulo de sendo o líder do cristianismo. Mas na verdade, na esfera espiritual, ele é simplesmente um líder espiritual. E todos os espíritos o reconhecem pela sua envergadura moral, não pela religião que por acaso ele siga. Porque para nós encarnados, Jesus foi judeu, que era a sua origem familiar. Depois ele fundou o cristianismo, Jesus, ele é cristão. E a nossa preocupação é como é que os muçulmanos, e falamos os muçulmanos que atingiram essa elevação moral, olham para Jesus. Não quero saber de Jesus porque o que me interessa é Maomé. Como é que um budista, não quero saber de Jesus porque o que me interessa é Siddhartha Gautama. E aí chega no mundo espiritual, eles veem um espírito com aquela grandeza toda, tão preocupados se ele era cristão, se ele era judeu. Isso é rótulo nosso. Somos nós que achamos que Jesus só funciona do meio do planeta para o lado esquerdo, aqui para o ocidente. Para o meio para lá é outro grupo que cuida. E na verdade Jesus no plano espiritual, quando nós falamos, né, Emmanuel, na verdade acho que foi Herculano Pires, né, escreveu aquele livro A Religião dos Espíritos, ou foi Emmanuel? Se vocês lembrarem aí, me falem, por favor. Então, no Religião dos Espíritos, fala sobre a religião do amor. Aí nós vamos encontrar Jesus, então, como líder dessa religião, a religião do amor, não a religião dogmática que nós temos aqui hoje. Emmanuel, né? Obrigado, Flávio. Então, no mundo espiritual superior é assim. E aí nós vemos todos esses servidores nesse patamar mais elevado, eles fizeram um planejamento para se tornarem espíritos superiores? Para se tornarem espíritos mais puros? Não. Eles simplesmente viveram a vida que eles tinham, com essa determinação, com essa consciência, com esse desejo de serem úteis. E é o que ela coloca para nós. Não se preocupa com a sua culpa. Se você tiver oportunidade, resolva. Mas independente de você ter oportunidade ou não para resolver, trabalha e serve. O resto vai vir como consequência. Porque é através desse trabalho que nós vamos então nos transformando. Tem até um espírito lá no céu e inferno, nos espíritos medianos, que tem um espírito que não era espírita. Mas ele foi recebido no plano espiritual com essa condição. Ou foi espíritos felizes? Acho que espíritos felizes. Ele não era espírita. Mas aí chegou no mundo espiritual, tinha aquela comitiva para recebê-lo, e ele pode perguntar assim, mas o que eu fiz para merecer isso? Aí olha para a história dele e percebeu que ele viveu servindo e amando o próximo, caridade, perdão. Bom dia, soldado. Então essa recomendação que é trazida por Matilde para esse espírito traz exatamente essa ideia. Mesmo que nós não tenhamos um objetivo específico na vida, mesmo que nós vivamos ainda nos nossos dramas de consciência, trabalhemos e sirvamos. É o que importa para nós. Avançando um pouco mais, vamos lá. Antes que a emissária pudesse imprimir novo brilho ao ensinamento, chorosa mulher recorreu-lhe ao conselho, exclamando humilhada. Humilhada, só o fato dela ser humilhada já mostra o drama que ela enfrenta. Grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos,
e peço-te roteiro salvador. Enquanto encarnada, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci, e filhos que afastei, deliberadamente de meu convívio para gozar à saciedade os prazeres que a mocidade me oferecia. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Matilde fitou-a compungidamente e observou. Milhares de seres, despojados da roupagem fisiológica, estertoram em zona próxima sob o guante cruel das paixões, a que se algemaram, invigilantes. Poderás encetar o reajustamento de tuas energias, dedicando-se nos círculos mais próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade. Novamente, olha só. Como é que eu faço para acabar com o meu drama? Vai ajudar quem está sofrendo. O outro perguntou, o que eu faço para começar para ter o meu recomeço? Vai ajudar quem está sofrendo. Com esquecimento de ti mesma, arrebatará muitos espíritos cadaverizados no abuso aos pântanos de dor em que se debatem. Plantarás na mente deles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Conduzida então à abençoada escola terrestre, receberá talvez a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter, se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. Essa é a lei, minha filha. Para que nos reergamos com segurança, depois da queda ao precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando, ante as dores alheias, a noção da responsabilidade que nos deve presidir as ações porvindouras, de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. A benfeitora imprimiu ligeira interrupção ao verbo generoso, espraiou o olhar na assembleia que a ouvia, expectante, e concluiu: e que nenhum de nós admita o acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso, e espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita de felicidade no século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Nesse momento entregou-se Matilde à maior parada, e enquanto parecia meditar, em prece, de seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Então, meus amigos, encerramos por aqui esse nosso capítulo, né? O capítulo, então, Palavras da Benfeitora. Dá para a gente poder ver, né, que esse capítulo ele ficou em torno dessa pequena palestra que Matilde realizou. Mas nós vimos aqui que tudo o que ela disse foi para ajudar aqueles espíritos sofredores que estavam ali implorando por ajuda, e era um grupo significativo. Poderíamos quase dizer que foi por acaso que esse evento aconteceu, porque na verdade foi uma proteção que foi criado na residência de Margarida, e isso acabou juntando todos esses espíritos sofredores, fazendo com que aquele local se convertesse naquele pequeno pronto-socorro. Mas aí então, nós vimos que a palavra amistosa e a palavra amorosa, sem dúvida, Flávio, em nenhum momento ela usou a crítica.
dizendo, né, mas você errou, você fez isso. Tudo que ela dizia é, você pode se transformar simplesmente pelo trabalho. E ele não disse assim, aguarda que você vai ser julgado, aguarda que alguém vai fazer alguma coisa por você. Tudo que ela disse foi, você pode fazer por você mesmo. Se o momento não chegou, é porque ele não tinha que chegar. E para cada um vai chegar no seu momento. Porque não basta, nós lembramos e já vimos isso em outras passagens, que não basta o espírito chorar para ele ser atendido de imediato, porque muitas vezes aquele choro é o choro do momento, mas ele continua dentro de si mesmo, apresentando ainda aquele endurecimento, aquela resistência. Então, somente aqueles espíritos que de fato choram, né, e tem ali condições de serem atendidos, é que eles vão de fato receber por merecimento. Do contrário, vão ter que fazer aquele trabalho de transformação. Exato, soldado, só quando é de coração, e isso no plano espiritual não existem máscaras que possam ocultar isso tudo, né? Se o espírito ainda não atingiu essa condição, ele vai mostrar claramente pelas suas vibrações, pelas suas impressões fluídicas, vai mostrar claramente quem ele é. Não adianta aquele sorriso de bondade, aquele ato de hipocrisia, isso vai se revelar. E naqueles espíritos que se transformam, rapidamente se mostram, né? Isso se mostra para ele, né, com toda a luminosidade, a vibração que se transforma. Então, muitos desses espíritos que pedem ajuda naquele momento, a resposta é, trabalha e serve. Ou ama e serve, né? E o resto vem como consequência. E isso para nós é assim. Não adianta a gente fazer um planejamento para nós nos tornarmos espíritos bons. A bondade, ela brota dentro de nós. Não somos nós que pensamos assim, não, hoje eu vou ser uma pessoa boa. O Mário colocou, né, o Valdo Vieira fala que o assistencialismo exacerbado é prejudicial à evolução, que a pessoa acha suficiente, né? Na verdade, né, Mário, tudo é uma questão de trabalho que nós temos que fazer. Esse assistencialismo exacerbado acaba sendo um esforço que a pessoa faz para mostrar serviço, né? Então acaba sendo um trabalho, uma caridade artificial, nós podemos dizer assim. Mas o trabalho no bem não é necessariamente restrito apenas ao assistencialismo. É o modo como nós vivemos, é o modo como nós nos relacionamos. É muito mais a caridade moral do que a caridade material. Porque a gente ainda tem essa ideia, né, de que aquela pessoa boa é aquela pessoa que está carregando caixa, é aquela pessoa que está suando, que está machucando a mão, fazendo esforço para ajudar o outro. E a gente não pensa naquele amor silencioso que vem através da compreensão, através do perdão. Então o estudo do Evangelho, principalmente nesse capítulo, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, ou vice-versa, né? Não quero ter preconceito da mão esquerda, coitadinha, ela acaba sendo sempre manchada, como se ela não pudesse saber de nada porque a direita é a boazinha, né? Coitado dos canhotos. Então que uma mão não saiba o que a outra fez, né? Então que a gente tem que fazer aquele trabalho de caridade pensando sempre no bem ao próximo e não no bem para nós mesmos, né? Então tudo aquilo que é em excesso acaba sendo prejudicial, até porque se você se dedica exacerbadamente a um trabalho assistencial, como é que fica o resto da sua vida? Como é que fica a sua família? Como é que ficam as suas atividades? Porque de nada adianta, né? Nós temos aquela situação de um indivíduo que não sai de um centro espírita, segunda a segunda prestando serviço, e dentro de casa, que é o objetivo maior, acaba sendo relegado. E ele fala assim, mas eu fiz caridade para 5.000 pessoas durante a minha existência. Pois é, mas você tinha 3 pessoas dentro de casa que você nem olhava. Então tudo para nós é uma questão de bom senso, e essa responsabilidade que vai se desenvolvendo em nós quando nós temos uma noção da nossa reencarnação, a consciência da nossa reencarnação. Que nós estamos aqui para fazer um trabalho individual, para fazer um trabalho em grupo, para fazer um trabalho coletivo de maior extensão. E a bondade, ela deve se manifestar em todos esses círculos que nós estamos vivendo. É o amor próprio, né? Ou seja, o amor por nós mesmos, o auto-amor. Tudo aquilo que eu faço para o meu bem. Lembrando que o auto-amor não é aquela visão egoísta. Eu me amo e o resto que se exploda. Não é essa a ideia.
O auto-amor é amar a ti mesmo, amar a teu próximo como a ti mesmo. Eu começo a me amar, me preparar, a fazer tudo aquilo que é bom para mim, não criar situações que vão me trazer sofrimento. Isso é auto-amor. E aí eu começo a amar as pessoas dentro de casa. Claro que todos nós temos limitações, nem sempre o nosso círculo familiar é tão harmônico como nós gostaríamos, mas o amor do perdão, o amor da compreensão, ele se manifesta nas coisas mais simples. Depois a gente vai amando a nossa sociedade com as responsabilidades como cidadão, responsabilidades como um trabalhador de assistencialismo, um trabalhador de assistência social, por exemplo. Então esse equilíbrio nós temos que manter em todos os aspectos, exatamente porque nós temos essa noção do que é a nossa reencarnação. Quando o indivíduo vem para trabalhar em benefício do próximo, nós tivemos o exemplo de missionários, como Chico Xavier, por exemplo. Ele não constituiu a própria família. Toda a sociedade, todas as pessoas que tiveram contato com ele eram parte da sua família, porque a responsabilidade que ele tinha era essa, de trazer para nós essa noção do que é a caridade, do que é o sacrifício pessoal em benefício de algo maior. Mas nós temos compromissos tão pequenos ainda, tão próximos a nós, não adianta a gente imaginar fazer aquele trabalho em excesso sem cuidar das menores responsabilidades. Não sei se era nesse sentido que você colocou essa observação, mas dá para a gente ter essa ideia de que tudo que a gente faz tem que ser sempre com moderação, e começando, né, o amor por nós mesmos, e a partir do momento em que a gente faz com que esse amor brote dentro de nós, ele naturalmente se estende para as pessoas à nossa volta. E aí a gente entra no outro ponto também. Tem que entender exatamente o significado do amor. Não é o amor passional, não é o amor individual, não é a vaidade, não é o orgulho, que a gente muitas vezes confunde com amor. Então é algo que a gente vai desenvolvendo gradualmente através da compreensão e através da ação. Não é o amor posse, né? A gente ainda tem muitas dúvidas ainda a respeito disso, né, Flávio? Eu sempre coloco que são 3 conceitos que nós ainda não conseguimos interpretar devidamente. É o conceito do significado do amor, o significado da caridade e o significado da felicidade. São 3 conceitos que nós não entendemos e nós achamos que isso faz parte da nossa vida ou que se encontra acessível para nós, mas nós estamos tão distantes ainda. Eu falo que eu amo o meu próximo, que eu quero amar meu próximo. Até eu abrir o Facebook e começar a ver as postagens sobre política, sobre religião, sobre isso, o amor acaba rapidinho. Então nós temos que encontrar estratégias para desenvolvermos esse sentimento dentro de nós. Evitarmos aquilo que traz para nós algum tipo de prejuízo, evitar aquilo que instiga em nós esse sentimento egoísta ainda. A felicidade é a mesma coisa, a gente confunde muito felicidade com conforto, com segurança, com dependência, com carência. Tudo para nós não, eu sou muito feliz porque eu tenho o meu salário que é maravilhoso. Tirou o salário, ele vira infeliz. Então ele não conseguiu a felicidade. Na verdade, o que ele tinha de patrimônio material, de suporte material, era aquilo que era necessário para dar para ele tranquilidade para desenvolver outros valores. E a caridade é a mesma coisa. A caridade, a gente pensa muito na caridade de abrir a carteira, de oferecer um pacote para alguém, e de repente do nosso lado passa alguém ali alguém com algum problema pessoal e a gente não dá um sorriso, não dá uma assistência. Então esses conceitos estão ainda muito confusos para nós, né, na nossa maturidade, mas aos poucos isso vai se esclarecendo, né? A Dídima colocou, às vezes não alcançamos a expressão família universal, que é o amor ao próximo incondicionalmente, né? E a todos, né, próximos, e não os nossos próximos mais próximos, né? Jesus trouxe esse modelo de amor universal, né, Dídima? Mas nós ainda temos dificuldade, porque nós somos muito ainda agregados aos nossos pequenos círculos. Mas essa maturidade vai chegando. Pelo menos na teoria a gente já tem esse esclarecimento. Na prática, isso vai gradualmente se transformando. Por isso que a recomendação trazida por Matilde é exatamente, né? Serve aquele que está sofrendo. Porque aí a gente começa a desenvolver aquele sentimento de empatia. Você vê o outro sofrendo, você se aproxima dele para tentar resolver a sua dor, você percebe como a dor foi construída, a conquista da felicidade. E aí então a gente percebe, poxa, agora eu estou entendendo como funciona.
Esse é o tipo de... Esses são valores, felicidade, caridade e amor, que somente na prática a gente consegue entender. Não adianta a gente pegar um livro e ler uma bela poesia falando sobre amor, sobre caridade ou sobre felicidade. Isso é algo que é pessoal, cada um vai viver isso intimamente. Mas se nós não formos a campo para buscar essas conquistas, a gente vai ficar se iludindo. É aquela encher a cabeça de teorias, mas não conseguir viver isso na prática. Então, para nós que somos espíritas, quando nós pegamos um lema, uma máxima que diz para nós, fora da caridade não há salvação, essa caridade ela resume tudo isso. A caridade, que é o ato propriamente dito, o amor envolvido no exercício da caridade e a felicidade que chega para nós como resultado dessa prática. Por isso, fora da caridade não há salvação. Olha só a extensão dessa ideia para as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. E foi o que Matilde trouxe para nós nesse esclarecimento. Ajudar o outro que sofre é a caridade, é através disso que nós vamos conquistando, então, esses valores que nós precisamos, essa compreensão que nós precisamos. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso bate-papo, senão a gente vai até... vou atrasar, que vai ter gente queimando feijão, atrasando o almoço. Aí já viu, né?